presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou os ataques contra Jerome Powell, que é presidente do Banco Central americano, Federal Reserve, na semana passada. Primeiro, Trump pediu a demissão de Jerome Powell do cargo por meio de um comentário numa postagem na Truth Social, uma rede social utilizada pelo presidente americano. Ele ainda criticou a política monetária e cobrou por um corte na taxa de juros. Trump citou como exemplo o ciclo monetário do Banco Central Europeu, que iniciou uma trajetória de cortes nos juros por lá. Powell havia dito anteriormente que a guerra comercial pode atrapalhar o duplo mandato do Fed de trazer a inflação para a meta e também manter o país com pleno emprego. Depois, no mesmo dia, Trump disse em fala na Casa Branca que Powell vai deixar o comando do Fed se ele pedir. O presidente dos Estados Unidos pontuou que Powell chegou tarde demais para tomar ações. Ele acrescentou que não acha que Jerome Powell esteja fazendo seu trabalho direito e que não está feliz com o seu desempenho. E para entender melhor esse cenário agora, a gente conversa com o ex-diretor de política monetária do Banco Central, Reinaldo Legrazzi. Muito boa tarde, Reinaldo. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo certo. Reinaldo, até onde devem ir essas ameaças de Trump? Ele realmente pode demitir o presidente do Fed, Jerome Powell? Até onde vai depender de como a coisa caminhar nos Estados Unidos, né? Só lembrando que essa pressão toda está vindo em função das medidas que a nova administração americana tomou recentemente, que está trazendo uma desaceleração, avaliações de desaceleração da atividade econômica muito forte. Então, o governo americano, na pessoa do presidente Trump, quer o apoio do Banco Central americano para derrubar as taxas e diminuir a probabilidade de uma desaceleração econômica, o que é improvável de acontecer, até porque a inflação vai subir. Então, lá é o cenário que é chamado pesadelo do central banker, né? Que é atividade para baixo e inflação para cima. Esse é o cenário onde é americano que se encontra hoje. Então, a possibilidade do Fed fazer o que o presidente está pedindo é muito pequena. E aí, qual vai ser o tamanho da briga? Em princípio, a independência do Banco Central americano está escrita, é lei, é clara, nunca foi realmente muito testada, apesar que já em 2019, depois de um ano que o presidente Trump indicou Powell para o cargo e que foi nomeado pelo Congresso, então, na verdade, a nomeação é feita pelo Congresso, é indicado pelo presidente, nomeado pelo Congresso. Um ano depois, o Trump já pediu a cabeça do Powell. Então, o Powell está preparado para essa briga, ele está armado até os dentes. Ele já disse que não renuncia e que a lei está ao lado dele. Então, a probabilidade disso acontecer não é alta, porém, o ataque às instituições americanas está sendo muito grande agora. Então, a gente não sabe até onde vai essa briga. Mas, Reinaldo, na reunião de março, o Federal Reserve, sob a batuta de Jerome Powell, manteve as taxas inalteradas no patamar ali entre 4,25% e 4,5%. Ele já sinalizou, inclusive, que não deve ceder a essas pressões de Donald Trump, dar vazão a uma política monetária que envolva agora uma guinada, que vise cortar os juros exatamente por esse cenário de incertezas que a gente está acompanhando graças a essa política econômica de Donald Trump. E aí eu queria entender, a partir da reunião dos dias 6 e 7 de maio, o que a gente pode esperar do tom do comunicado do Federal Reserve, o que deve posicionar, portanto, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell? Do ponto de vista de política monetária, não tem muita coisa para fazer. Agora é sentar e esperar. Veja bem, na última reunião do Comitê de Política Monetária, o Powell falou em inflação provisória. Isso foi um grande erro. Inflação temporária, ou temporário provisório. Isso foi um grande erro, porque a inflação só é temporária se o Banco Central agir para evitar a propagação dela. Então, essa palavra é proibida, ele não podia ter usado. Corrigiu esse erro, dizendo agora que o processo é um processo altista de inflação. A pressão inflacionária é forte. Não dá para esperar nada diferente nas próximas reuniões dos comitês de política monetária. É isso que vai acontecer. Agora, o que alguns integrantes da equipe econômica americana estão dizendo é que vão atacar o poder regulatório do Fed. O Fed tem várias metas, tem várias métricas e tudo mais. Mas tem duas coisas que o Banco Central precisa fazer.
manter a inflação baixa e estável e manter o sistema financeiro forte, seguro. Para isso, ele tem poder regulatório. E a equipe econômica americana está dizendo que vai restringir o poder regulatório do Fed. Eu acho que essa é a ação que vai ser tomada no curto prazo. Não vai ser retirar o Powell. Eu acho que o Powell hoje ele vai servir muito como o adversário do governo para esse cenário difícil que a gente tem pela frente, em que vai ser com inflação em alta e atividade em baixa. Então, acho que a briga, a discussão, as críticas do presidente Trump ao Jay Powell vão continuar colocando a culpa no Banco Central sobre o que as medidas econômicas anunciadas estão fazendo. Reinaldo, eu lembro em janeiro, acredito que tenha sido a primeira manifestação de Donald Trump a respeito da política monetária, em que quando ele publica numa rede social que as taxas de juros vão cair, ou elas têm que cair, o mercado ele reage imediatamente. Acompanhei a taxa de câmbio na ocasião, exatamente o valor do dólar despencando. Agora, apesar de haver uma reação, a gente pode interpretar que o mercado, na verdade, consegue hoje separar o que é bravata do que, de fato, pode ser feito pelo presidente americano? Está muito difícil de separar. Veja bem, o mercado, em nenhum momento, os analistas fizeram a conta com o tamanho de tarifa que foi anunciado, em nenhum momento. As contas lá no último trimestre do ano passado, quando o Scott Bessent parecia um integrante da equipe muito forte, o discurso dele era um discurso de tarifas paulatinas com tempo para negociação, era isso que ele falava, que é um governo que ia negociar as condições. Então, a conta que todos os analistas fizeram foi com tarifa em torno de 10% para o mundo inteiro. Hoje, o 10% já é o mínimo. Então, na realidade, nós estamos fazendo as contas com um cenário que não é o cenário que está anunciado. Nós estamos considerando que o governo americano vai voltar atrás em grande parte das suas medidas para ter um cenário ruim. Só que o que está anunciado é muito pior. Então, está muito difícil de separar. Você está dizendo que o mercado não está reagindo, mas é muito difícil você se posicionar nesse cenário. Hoje mesmo as bolsas estão desabando, o dólar está perdendo muito valor, os títulos americanos estão perdendo valor, está reagindo rápido, nem todos os dias são assim. Mas é muito difícil ter a leitura correta do que vai acontecer. No curto prazo, o mercado está com a expectativa de que o governo volte atrás em todas as suas medidas, ou seja, vá lá para os 10% de tarifa, basicamente isso, também com relação à China, e fique mais ou menos aí. Tá bom, se isso acontecer, o estrago feito nesse período, ele se desfaz ou ele continua no ar? Essa é uma grande questão, porque a credibilidade, a confiança nas instituições americanas, que sempre foram consideradas um bastião da economia americana, a tal da rule of law, que faz os Estados Unidos serem uma economia pujante, em que os empresários conseguem investir, os investidores compram títulos americanos com a segurança de que a justiça está ao seu lado, tudo isso foi colocado em xeque. Então, hoje é difícil fazer a conta, mas o cenário não parece bom para os Estados Unidos, não. Você citou essa palavra confiança, que eu acho que é muito importante, e houve, né, e você citou também o secretário de Tesouro, Scott Bessent. Na semana passada, enquanto houve essa escalada de ataques e ameaças de Donald Trump ao mandato de Jerome Powell como presidente do Fed, ele atuou ali como um pacificador, né, um apaziguador, e tentou, pelo menos isso é o que diz a imprensa norte-americana, passar, na verdade, essa mensagem de que Trump não demitiria Jerome Powell. Você compartilha dessa leitura de que Bessent vem agindo como esse pacificador, e eu queria entender a sua leitura a respeito do poder que tem Bessent a respeito exatamente da condução desse processo e também como um avalizador exatamente dessa confiança das instituições americanas, apesar desses ataques feitos por Donald Trump e essas ameaças. Bom, vamos lá por partes. Primeiro, os analistas confiaram muito no Scott Bessent e continuam confiando nele. Sem o Scott Bessent, a situação seria pior. O momento do Scott Bessent é muito ruim. Ele está sob fogo cruzado, uma série de decisões que não fazem sentido, ele tem que defender essas decisões, porque se não defender vai acabar perdendo lugar no governo, que é um governo disfuncional. Está vendo o que está acontecendo lá com o secretário de Estado da Defesa americano. Então, a situação do Bessent é complicada porque
Ele está vendo que o negócio não está caminhando bem, mas não encontra maneiras de tratar. O que se pode esperar dele é que ele, pelo menos dentro do gabinete, deixe claro para o presidente como a situação está delicada. Reinaldo, em meio, né, a essa série de perspectivas e expectativas negativas, independentemente do que acontecer, se Trump conseguir minar o mandato de Jerome Powell, ou, evidentemente, se ele não conseguir, se ele não for bem sucedido nessa pretensa tentativa, como, na verdade, ficam, né, os ativos americanos, principalmente o dólar, como essa moeda de referência global, e também os treasuries, né, o mercado de treasuries, né, considerando que os títulos do Tesouro americano são considerados, né, entre os ativos mais seguros do mundo. Há possibilidade, como a gente acompanhou inclusive nas últimas semanas, essa transição de investidores, por exemplo, migrarem para papéis considerados mais seguros? A gente pode já fazer essa leitura, como por exemplo títulos europeus, né, como os alemães, por exemplo, também japoneses? Está tendo migração de capital, né, Vitor, dos Estados Unidos para o mundo inteiro. O próprio mercados emergentes são os que estão performando melhor, relativamente falando. As bolsas brasileiras, o dólar, o real, taxa de juros no Brasil, todos andaram bem. Recentemente, isso está acontecendo no mundo inteiro. Japão, Suíça estão recebendo fluxos de recursos e estão sendo considerados porto seguro, coisa que sempre foi mérito dos Estados Unidos. Então, acontecendo esse cenário, mais ou menos da maneira que você traçou, no curto prazo, alguns ativos começam a sofrer, outros vão demorar mais. Então, moeda americana já começa a perder valor, bolsa americana começa a perder valor. O dólar vai deixar de ser moeda referência global? Vai demorar muito tempo, mas é essa a direção, mas demora muito tempo. Todo o mercado de capitais, o marketplace, tudo, o dólar é usado para tudo. Quando você viaja com cartão de crédito em dólar. Talvez em euros, mas é em dólar. Você não viaja com cartão de crédito em ien, nem franco suíço, nem renminbi. Então, é difícil suplantar o dólar, mas que ele vai deixando de ser a moeda mais segura do mundo, ele vai deixando. Os treasuries americanos são o mercado mais líquido e mais relevante do mundo. Ele vai perder espaço para um outro título, europeu, suíço, japonês. Ele vai perdendo relativamente a força, mas até chegar a um ponto em que ele seja suplantado por algum outro título, demora. Então você tem impactos de curto prazo e outros impactos que vão na direção de um estrago de longo prazo. Os Estados Unidos está brincando, é até uma piada, né? Porque esse tipo de choque que está nos Estados Unidos, eles vêm de forças naturais, como foi um Covid, por exemplo. Mas agora não, os Estados Unidos está provocando um choque de oferta em si mesmo, de uma maneira que vai perder o espaço, porque a descrença das instituições americanas, caia o pau ou não caia, a descrença já está dada. Né? E em meio à política tarifária de Donald Trump, tem essa perspectiva, inclusive, de uma possibilidade maior de uma recessão global. Eu queria entender como é que essa condução dessa política monetária e, evidentemente, dessa política econômica, pensando que não vai haver qualquer tipo de recuo, por exemplo, nessas tarifas aplicadas à China e também vice-versa, com essa censura do mercado de um comércio bilateral entre as duas maiores economias do mundo, qual é a sua perspectiva, Reinaldo, acerca exatamente da atividade econômica em âmbito global? Não tem como não haver desaceleração global. Para você ter ideia, a China estabeleceu um crescimento econômico para esse ano de 5%. No Congresso, em geral, os chineses caminham muito perto disso. Estimativa de um grande banco americano agora é de 3,2 a 3,4 de crescimento econômico para a China. Os Estados Unidos também, o FED já revisou de 2,1 para 1,7. Mas nós estamos vendo já as expectativas em torno de 0,5% a 1%. Não tem como não ter diminuição da atividade econômica global. E isso vai impactar o mundo inteiro. Para os países emergentes é melhor, para o Brasil é melhor. Para o Brasil é menos pior, com perdão da expressão, porque o mundo inteiro, com menor crescimento econômico, é ruim para todos. Então o Brasil vai ter uma relação um pouco maior com a China, talvez assine o acordo com o Mercosul, com a Europa. O Oriente Médio está fortalecendo relações com o Oriente Médio e consegue jogar bem. Se a diplomacia brasileira
brasileira conseguir fazer o que sabe fazer muito bem, que é se movimentar nesse cenário difícil, a diplomacia brasileira é de primeira linha. O Brasil pode surfar bem essa onda, mas é um cenário difícil. Então, é ruim para todos. Para alguns é pior do que outros. Conversei aqui com o ex-diretor de política monetária do Banco Central, Reinaldo Legrazzi. Reinaldo, agradeço muito pela sua disponibilidade. As portas são sempre abertas aqui no CNN Money. Brito, obrigado. Prazer em ver. Um abraço.